Fala, bicho, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Pô Bicho Matemática. Eu sou o professor Pedro Real e hoje nós vamos para mais uma videoaula de frações. E o nosso assunto é raiz quadrada de uma fração. Legal? Então, bons estudos para você e vem comigo. Então, turminha, vamos lá? Para a gente estudar, então, raiz quadrada de uma fração, vamos entender primeiro, vamos relembrar, que eu acredito que você já tenha visto isso. Elementos da radiciação. O que é essa raiz quadrada, né? Vamos entender. Olha só, eu tenho aqui raiz quadrada de 36 é igual a 6. Esse número dentro da raiz quadrada chama-se radicando, certo? Vamos entender esses elementos aí. Aqui na minha raiz quadrada, por convenção, né, na matemática, a gente não precisa fazer o doisinho aqui, ó. Quando não tem nada, subentende-se já que é 2 ali, raiz quadrada. Esse doisinho pra gente chama-se índice, tudo bem? Aqui, esse símbolo da minha raiz é o meu radical, certo? E eu tenho o que aqui? O meu resultado é 6 da minha raiz. Então a raiz aqui, no caso, que eu tenho ali é 6. Beleza. A radiciação, turminha, é a operação inversa da potenciação. Lembra da potenciação? Pode assistir a aula passada lá desse conteúdo aí, frações com potenciação, e vale a pena. A potenciação é assim, 2 elevado ao cubo, elevado à terceira potência. O que significa? Quando eu faço 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, a minha potência, então, esse resultado é o quê? É o 2 que eu multipliquei por 2 que eu multipliquei por 2, certo? No caso da raiz quadrada, ela é o inverso, tá? A radiciação ela é o inverso da potenciação. Eu vou deixar um exemplo bem claro para você aqui, dá uma olhadinha, ó. Raiz quadrada de 36 vale 6. Por que vale 6? Porque eu sei que 36 não é 6 ao quadrado, 6 vezes 6. Então, ó, 6 vezes 6 é 6 ao quadrado, que é 36. A raiz quadrada de 6 ao quadrado, eu posso cancelar esse doisinho com a raiz quadrada. Ó. Isso vai dar 6. Então a pergunta que você vai fazer é exatamente qual? Que número que eu faço ele vezes ele mesmo para poder tirar da raiz? Certo? Vamos para o primeiro exercício. Eu separei 2 exercícios nessa aula para você. Olha só, calcule raiz quadrada de 9. Vamos relembrar? O 9 não é 3 ao quadrado? Aí. Eu te pergunto, que número que eu elevo ao quadrado que dá 9? Você vai falar, é o 3. A minha resposta, então, é 3. Ó, tá aqui. Eu posso cancelar esse quadrado do 3 ali, né? 3 ao quadrado com a raiz quadrada. Você sempre faz essa pergunta na raiz, tá bom? Que número que eu elevo ao quadrado que vai dar o que está dentro da raiz? É o inverso da potenciação. Vamos para a fração agora? Agora é a nossa matéria da aula de hoje, hein? Raiz quadrada de 4 nonos. Você percebe que 4 nonos está todinho dentro da raiz? É uma raiz só. Então eu vou tirar a raiz tanto da parte de cima do numerador quanto da parte de baixo do denominador. Raiz quadrada de 4, qual que é a pergunta que eu faço? Que número que eu elevo ao quadrado que dá 4? Você vai falar, é 2, né? 2 ao quadrado é 4. Então tá aqui, ó. Isso vai dar 2. Não esqueça da parte de baixo também. A pergunta é a mesma. Que número que eu elevo ao quadrado que dá 9? Você vai falar assim, é o 3, porque 3 ao quadrado é 9. Então tá aqui, ó, deu 3. Resposta, 2/3. Legal? Próximo. Raiz quadrada de 1 sobre 64. A pergunta é a mesma. Que número que eu elevo ao quadrado que dá 1? Você vai falar, 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. Então tá. Extraindo essa raiz, eu tenho que dar 1 aqui, ó. E vou fazer direto esse, hein? E o 64? Que número que eu elevo ao quadrado que dá 64? É a tabuada do 8, né? 8 vezes 8, 64. Então a raiz quadrada de 64 é 8. Extraindo essa raiz, 1 sobre 64, eu tenho 1/8. Essa é a resposta. Joia? Mais um caso aqui do primeiro exercício, hein? Pra gente ir pro segundo. Raiz quadrada de 25 sobre 3. Opa! Dá uma freada agora. Por quê? Eu tenho raiz quadrada do 25. Você está vendo raiz quadrada aqui embaixo no 3? Olha a diferença do de cima. A raizona pegava tudo. Agora a raizona não pega tudo não, só está pegando em cima. Então eu vou fazer raiz quadrada de 25. A pergunta é, que número que eu faço ele vezes ele que dá 25? Tabuada do 5. 5 vezes 5, 25. Então a minha resposta é 5. E embaixo? Não tem raiz? Então copia. Não tem que tirar raiz de nada aqui. 5/3. Legal? E aí a gente conclui o nosso primeiro exercício. Vamos para o segundo agora. Então vamos lá? Olha só.
calcule. Raiz quadrada de 100. Você já tá craque agora, hein? Que número que eu faço ele vezes ele mesmo que dá 100? 10. 10 vezes 10, 100. Raiz quadrada de 1 sobre 49. Você vai guardar sempre isso, né? Raiz quadrada de 1, sempre 1, tá? 1 vezes 1 dá 1. E 49, tabuada do 7. 7 vezes 7, 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Beleza? Vamos tirar a raiz quadrada do próximo? 25 sobre 9. Dentro da raiz aqui, ó. Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25. Essa é a pergunta que você sempre vai fazer, tá bom? Para raiz quadrada. E o de baixo? Raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Beleza? Agora aqui, raiz quadrada de 81 sobre 144. Vamos lá? Raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 dá 81. Beleza? E 144, você tem que treinar um pouquinho. 10 vezes 10 é 100. 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. Então aqui é 12. Olha que interessante, dá para simplificar essa fração? Dá, né? Vamos simplificar só para deixar ela na forma irredutível. Vamos lembrar rapidinho o que é a forma irredutível de uma fração. Quando eu divido em cima e embaixo essa fração, tem que ser pelo menos o mesmo valor, né? Para eu não alterar essa fração, ok? E 12 dividido por 3 também, em cima e embaixo. Isso vai dar 3 sobre 4, 3 quartos. Olha que doideira, então a fração 81 sobre 144, né, a raiz quadrada disso aqui, dá 3 quartos. Legal? E o último caso, 1 quarto. Tranquilo, né? Raiz quadrada de 1 quarto é 1 sobre 2. Por quê? Porque 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 1 quarto dá meio. Joia? Então é isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha gostado e entendido dessa aula sobre sobre raiz quadrada com frações. Te aguardo para a próxima videoaula. Dê um joinha no canal aqui na aula, que para mim é muito importante. E até mais, pessoal. Um forte abraço. Falou, bicho.